Amém? Amém. Olha, eu tinha preparado para vocês uma palavra sobre Jessé, sobre a história da vida dele, o significado da vida dele. Mas eu preferi trazer outra que nos incentiva a mudar e a ter uma mudança verdadeira, irmão. Eu estava a ouvir um comentário de 3 pastores. Foi uma reunião que fizeram. E em que todos eles tinham uma opinião diferente do que era a mudança individual. E o que é a mudança individual? É, supostamente, quando nós aceitamos Jesus, aceitamos o batismo, somos uma nova criatura. Criamos uma nova criatura, certo? Ou seja, tudo o que nós sabíamos, tudo o que nós aprendemos antes, deixou de ter importância. Mas muitas vezes isso não acontece. Mesmo para aqueles que aceitam Jesus, se aceitam batizar, tudo novo, ao início é muito bonito. A gente faz isso, tenta fazer isso um estilo de vida. Depois, quando as coisas começam a ajudar, começam a complicar, começam os problemas do dia a dia a chegar, as dores, outras coisas qualquer, a gente vai esquecendo qual é o nosso propósito, a nossa forma de viver, certo? Isto tem uma palavra que é o procrastinador. É estranho este verbo. E o que é este verbo procrastinar? Significa adiar, demorar ou delongar. E se nós repararmos essas 3 coisas, adiar, demorar e delongar, é tudo o que a gente faz. Das coisas importantes, das decisões importantes, as coisas têm que ser resolvidas logo, para ficarem bem resolvidas. Mas nós dizemos, a gente vai tratar disso com calma. Eu depois trato disso quando tiver tempo. Eu vou tratar disso só, porque agora não adianta. Então, o que é que acontece com isso? Isso faz com que nós vamos ser atulhados com problemas, com situações que vão mudar a nossa maneira de mudar, como novas criaturas, certo? É como aquele reparo que nós temos que fazer no carro ou na casa, e nós vamos enrolando até que quando damos conta vai partir mais alguma coisa, ou aquilo vai se estragar ainda mais e depois ele vai. Se calhar em vez de 100, vamos ter que pagar 200 ou 300 ou 400 euros e perder o nosso tempo e a nossa parte. É a mesma coisa. Então eu vou levar-vos aqui até Hebreus 5:12, que acho que é a chapada de luva branca de Jesus para nós. Diz assim, Hebreus 5:12: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E eu lembro-me aqui quando Jesus está lá com como é que ele chamava? Nicodemos. E que ele disse, se tu não percebes, se não entendes o que eu estou a dizer agora, como é que eu posso falar das coisas do reino? Não vais entender. E do batismo, eu estava a falar sobre o batismo, eu tinha que nascer de novo. E ele fez logo ali um monte de questões. Eu disse, é a mesma coisa que se aplica aqui. Como é que nós podemos saber mais e mais do reino se nós ainda estamos no início da capa da palavra, ainda não saímos do cronograma dos capítulos, não é? É a mesma coisa. Na nossa vida é a mesma coisa, nós nunca vamos sentir a mudança se nós não continuássemos a beber leite. O beber leite, no que toca a mudar, é o quê? É a gente aceita Jesus como nosso Salvador, sim, vamos descer às águas, sim, vamos mudar de vida nesse dia, glória a Deus, uma grande festa, uma grande comunhão, no dia a seguir a gente continua a estar com aquela energia,
Eu vou fazer o devocional, vou orar, vou ser melhor, vou pedir mais de Deus, vou procurar mais de Deus. E depois isso vai esfriando. À medida que os problemas aparecem, à medida que as situações aparecem. E é o que ele diz aqui, nós estamos a começar a comer a primeira batata, o primeiro legume, a primeira carne de frango, e de nada estamos a voltar a comer a papinha, a comer o leitinho, e já não passamos aí. Devia ser ao contrário, é exatamente a mesma coisa. Lá em Romanos 12:2 diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é o quê? Uma das coisas mais difíceis da vida é a gente não se ligar aos padrões deste mundo. Porque tudo que a gente faz nos puxa para lá. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós acordamos, vamos ao supermercado, podemos nos deparar com uma situação que nos faz perder a calma, nos faz perder a noção do tempo. Há muitas vezes também, nossa, muito mais despacha, vou procurar outra caixa. Entendem? Tudo no dia a dia nos puxa para os padrões do mundo, para nos tentar tirar o foco, nos tentar tirar a calma e deixar de haver esta mudança. Basta a gente falhar num dia só, mudarmos para estragarmos tudo. Já pensaram nisso? Um dia perco a calma, stress com a minha mulher, stress com o meu trabalho, parto do telemóvel, vou, xingo Deus, muitas vezes já ouvi coisas por aí absurdas, porque Deus é que tem culpa, porque Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Libertamos palavras completamente desproporcionais àquilo que nós devemos dizer. Estragamos completamente toda a nossa aprendizagem desde o início. Por um dia, por um pensamento, uma ação, a gente volta a comer leite. Entende? É a minha maneira, eu penso que é a minha maneira de dificultar a mudança. É isso. É a gente não pensar antes de abrir a boca, não olhar para o próximo e ver as coisas boas que ele tem, não só ver as coisas menos boas, e também nos acharmos melhor que os outros. Quando a gente pensa no outro, é como dizer, nossa, eu estava assim a beber tão leite, eu já estou a comer um bife de vitela, e quando toca a palavra, entende? Nós temos que nos ajudar uns aos outros, empurrando cada um para subir. É assim que é caminhar na fé. É nos ajudar uns aos outros. E não ao contrário. E é uma das razões que ao longo de toda esta existência de nós desenvolvemos defeitos e imperfeições que se encontram tão enraizadas em nós e que fazem tão parte da nossa vida. É estes defeitos. Ao a gente acordar, ir para o trabalho, se já vamos mal dispostos, já sabemos o que é que vamos fazer, já sabemos as pessoas que vamos atender, pessoas mal educadas, pessoas que vêm com pouca paciência para nos aturar, que têm tempo contado, e que nós se calhar chegamos e bom dia, e elas começam logo, quero um... E a nossa calma, a nossa boa disposição vai logo embora. Isso já vai estar enraizado em nós. Não é fácil a gente dizer, não, agora vou chegar lá à frente, vou mostrar um maior sorriso, vou tratar todas as pessoas com amor, mesmo que elas cheguem aí com um cara que não teve o melhor dia. Então é complicado a gente poder dar a volta. Se alguém deseja mudar a maneira como vive, deve também mudar a maneira como pensa. Já temos falado disso, o pastor falou disso. A nossa primeira coisa a mudar é a nossa mente. Se nós mudarmos a mente, a gente controla o mundo. E é isso, a gente quer mudança em nós, a gente tem que pensar nessa mudança primeiro. Temos que mudar a nossa maneira de pensar. Se há coisas que me fazem sentir mal, que eu vejo, então vou deixar de ver. Se há situações onde eu passo que vão fazer sentir mal, então vou deixar de fazer isso. E nos blindarmos contra as coisas deste mundo. Mudanças duradouras dependem também de mudanças na nossa maneira de pensar, e não só de ver.
a nossa maneira de pensar, eu acho que o nosso pensamento é formado desde que a gente nasce, né? A gente cria a nossa maneira de pensar logo com os nossos pais, com os nossos avós, o sítio onde a gente está inserido, a sociedade onde a gente está inserido. Nós vamos, à medida que vamos crescendo, a gente vai aperfeiçoando isso, mas às vezes é ao contrário. Quando a gente está num sítio que é muito poluído, que é muito cheio de coisas menos boas, a gente vai aperfeiçoar as coisas menos boas. E então, mesmo que a gente tente mudar, a gente não vai conseguir. E é isso que Jesus nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos mostra. A maneira como a gente muda, mudando a nossa mente, a nossa maneira de pensar, através do Evangelho. Os discípulos, eles mudaram toda a maneira de pensar. Praticamente todos. Mas no seu tempo, mudaram. Era o sentimento que Jesus queria que eles entendessem. Peguem a vossa cruz e sigam. Do mesmo jeito que ele fez, vocês têm que fazer igual. Entendem? Isso é o mesmo pensamento. Estamos aqui hoje reunidos. Não estamos a pensar no mesmo. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Amém? Para agradecer a sua obra. Não estamos aqui só por nada, não temos mais nada a fazer. E acho que se todos nós tivermos a mesma maneira de pensar no que toca ao reino, as coisas vão ser completamente diferentes. E se calhar, bênçãos que Deus tem reservado para a sua igreja, não só para nós, mas para toda a sua igreja, talvez elas comecem a ser derramadas com mais facilidade. Enquanto uns puxam por ali, os outros puxam para lá, os outros vão puxar para lá. Então, há aquilo que você disse no início, aquelas coisas eu passei muito mal naquela igreja, estou completamente, de coisas que não servem, não deviam ser feitas. Entende? Eu acho que isso é trabalharmos todos com o mesmo pensamento. A maneira como sentimos determina também a maneira como nós agimos. Quando nós pensamos e sentimos de uma maneira diferente, nós agimos completamente diferente àquilo que parece. Isso é que muitas vezes, a pessoa chega ao pé de mim e diz: está bem, está tudo bem. Eu estou completamente diferente. Há situações que me deixam melhor, outras mais apreensivo, outras mais pensativo. E quando eu fico mais pensativo, mais apreensivo, se calhar eu ando assim o dia todo, enquanto não tenho uma resposta sobre as coisas. Exatamente quando nós estamos completamente eufóricos, contentes, felizes, que tudo corre bem. Nós passamos o dia, que passa muito mais rápido. E estamos bem no resto do nosso dia. É isso que eu queria focar com vocês hoje. Para nós mudarmos, nós temos que ter pontos de vista. Temos que levar no nosso dia a dia. Um Deus é focar no poder de Deus e não na nossa força de vontade. Nós já vimos isso. Se nós fizermos as coisas pelo nosso braço, não serve. Agora, se temos um Deus poderoso, temos um Deus que nunca deixou uma das suas promessas para trás. Foi aquilo que a gente falou na última quarta. Nós não podemos fazer as coisas na nossa força de vontade. Nós podemos chegar aqui e abrir e está às 6 da manhã. Nós queremos abrir às 6 da manhã. Mas se for vontade, se não for vontade de Deus, não vai estar ninguém. Não vai aparecer ninguém. E nós vamos nos frustrar. Não é na nossa vontade. Não é na nossa força. Lá em Jeremias 13:23 diz: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Acho que não é preciso dizer mais nada. Deus está a dizer que nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos. Mesmo quando a gente pensa que está a fazer um bem, a gente pode não estar aos olhos de Deus. Ou não é a hora, ou não é a maneira certa, ou não é o tempo certo. E nós pensamos: não, é a hora, é o tempo e é a maneira certa. Deus diz: não, vais-te frustrar, vais-te cair, vais-te arrepender, vais ficar triste, pronto. Tudo posso naquele que me fortalece. Se for vontade de Deus,
Ele faz acontecer, Ele manda, Ele traz pessoas. E é isso que nós temos que ter e colocar em prática. Focarmos no poder de Deus e não na nossa força. Por isso mesmo, precisamos orar a Deus e reconhecer que não podemos mudar com a nossa própria força de vontade, mas confiar que Ele dá poder a cada dia para nos livrar dos nossos defeitos e fraquezas. Não é fácil. Já repararam que muita gente não consegue saber quais são os seus próprios defeitos e as suas próprias fraquezas? Eu no outro dia fiz esse exercício. No outro dia fiquei assim a pensar: quais são os meus defeitos? E escrevi. E as minhas fraquezas. Depois fiz a mesma pergunta a um amigo de trabalho. Totalmente ao contrário. E depois fiz a minha pergunta à minha esposa. Errou 3 ou 4. Não foi mal. Mas entendem, eu próprio demorei quase 3 horas para encontrar os meus defeitos e as minhas fraquezas. A pensar. A ler os versículos e a pensar. Porque para mim aquilo que eu sou pode não ser a mesma coisa que para vocês. Se calhar eu faço coisas que para vocês está ruim, para mim está correto. Entendem? Isso nos mostra que nem sempre aquilo que a gente faz está de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça. Se entre nós não conseguimos ter esse comum acordo, e claro, os defeitos do pastor é estes, e ele concorda, são todos. Os teus também são estes, concordo, são todos. Nós não temos esse comum acordo. É raro isso acontecer. Às vezes até irmãos que se conhecem a vida toda não conseguem fazer isso. Os defeitos são esses. Não sou assim. Entende? Precisamos focar em Deus e no seu infinito poder, porque na nossa força, na nossa fraqueza, nós não vamos conseguir resultado nenhum. Também devemos focar nas coisas boas e não nas dificuldades. Acho que isso aí já é algo que todos nós vamos orando e pedindo ao Senhor clareza para a nossa vida, clareza para a nossa finança, clareza para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa família, para tudo. Porque é muito difícil a gente não focar nessas coisas. Deus proverá. Deus está no comando. É fácil. Quando vê as contas a chegar, se pensa a ficar vazia, dificuldades na saúde, na família, no trabalho. Não é fácil a gente pensar assim. E então lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o resumo deste versículo vai ser: pensem em Deus, pensem em Jesus, pensem nas boas novas, pensem na sua palavra, pensem em tudo que vocês ganharam e vão ganhar na eternidade. Eu hoje vi um coisa no Facebook de um senhor que disse: tenho 80 anos, o meu tempo está quase para eu ter com Jesus, eu sei que vou estar na glória com ele. E a felicidade na cara do homem, ele disse: nossa, um senhor de 80 anos que viveu, já não sei se viveu a vida toda em Cristo, não sei se foi convertido a meio da idade, não sei, mas uma pessoa de 80 anos afirmar de sorriso aberto, de cara mesmo com semblante, quem está contente, está pronto, dizer: estou com 80 anos, eu estou quase a ir ter com Jesus na glória, e eu sei que ele está lá. É muito bom. Se todos nós estivéssemos assim no nosso dia a dia, eu vou acordar, vou para o trabalho, seja qual for a dificuldade, meu Deus, estou bem, estou na paz, meu Deus, meu Jesus está sempre ao meu lado, que me protege, que me dá calma. Mas isso é muito difícil. É difícil, não é difícil. É difícil, não há como.
Não se trata do poder do pensamento positivo, mas do poder que temos ao escolher o que vamos ocupar o nosso pensamento. Nós até podemos começar o nosso dia com o nosso culto emocional. Vamos orar, vamos louvar, vamos sair de casa 100% cheios da presença de Deus. Mas eu sei perfeitamente que a primeira dificuldade grande que apareça, nós já não vamos pensar em tudo isso. Basta os chefes chegar lá e começar a mandar pensamentos tipo, não fizeste isso, não coisa, não sei, enchei a cabeça ali 3, 5, 6 minutos, que já não vamos ter o mesmo pensamento como se nesse caso. Entende? Acontece-me isso. Que é difícil a gente poder colocar, dividir as coisas e filtrar aquilo que entra nos nossos ouvidos. É mesmo. João 8:32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A única maneira de vencermos uma tentação ou uma dificuldade, por exemplo, é desviar o foco da mente para outra direção. É isso que eu disse. Se nós estivermos a pensar em algo que nos machuca e formos ouvir um louvor e nem nada, vamos estar connosco a louvar, mas que já não estamos a pensar nisso. Quando uma pessoa vence o álcool, vence as drogas, ela não vence as drogas e logo pensando nas drogas ou no álcool. É lógico. Quando eu venci algumas das coisas, eu não venci pensando nas coisas que eu tinha que vencer. Eu mudei o meu foco para outras coisas. Eu ia caminhar, eu ia limpar a casa, eu ia lavar a roupa, estender roupa. Entendem? Eu colocava a minha mente noutras situações. Até que chegou uma altura que eu mudava lendo a palavra, vendo um louvor, vendo um filme gospel, vendo qualquer coisa assim que me tirasse o foco daquilo que eu não queria. É isso que conta. Fazer as coisas boas e não as coisas más. Somos transformados pela renovação da nossa mente. Assim diz o apóstolo Paulo. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Só isso. Porque Satanás vai continuar sempre a tocar. Mentira, dificuldade, situação na cabeça. Até ver até que ponto é que a gente aguenta e não quebra. Eu já vi muita gente quebrar. E coisa boa. E coisa sem nexo. Mas constantemente a levar com essa coisa, dentro da mente, isso faz muito estranho. Em terceiro, devemos focar no processo e não na perfeição. A perfeição, eu acho que a única pessoa perfeita neste mundo foi Jesus. Nós, por mais que for grande o nosso processo, nunca vamos ser perfeitos. Nunca. Lá em Filipenses 1:6 diz assim: quando olhamos para o nosso inventário moral, descobrimos muitas. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E só podemos fazê-lo mudar uma coisa de cada vez na nossa vida. Mas Deus pode mudar várias coisas de cada vez na nossa vida. Porque foi Ele que começou. E só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer o nosso processo de ação. Nós até podemos estar rodeados de pessoas parecidas connosco, que gostam de nós, que transbordam amor, com bom discurso, com boas ideias, mas pode não ficar nada lá dentro. Se Deus não quiser que o nosso processo seja concluído, Ele não vai ser. E porquê? Porque Ele quer? Não. Nós temos falhas. E nós queremos ter falhas. Eu posso estar numa limpeza do álcool, mas eu vou beber uma cervejinha a esconder na minha vida. Posso estar na limpeza do tabaco, das drogas, mas estou estressado, ninguém vê. Mas Deus vê. E o que é que Deus vai fazer? Vai continuar o processo? Não vai. Vai desperdiçar bem? Não vai.
Ele começou uma boa obra, só Ele pode terminar. Mas basta nós queremos. É nós que temos que dar esse passo para a frente. Focar no processo e não na perfeição. Seja bem específico no que deseja mudar. Bom, muitas vezes nós chegamos ao pé de Deus e somos uma bagunça que não sabemos nem sequer o que nós queremos para nós. E o que é que Ele nos diz? Muitas vezes vocês não recebem o que vocês pedem. Ele nos ouve como um pai. Mas de certeza eu não vou chegar ao pé do meu filho quando ele está irado. Eu vou estar a irar mais ainda. Se eu quiser a minha mão, o meu braço, ele vai ter que. Você vai achar, filho, não, vai comigo. Mesma coisa. Chegar ao pé do pai e começar, pai, eu faço isso, eu sou isso. É quase uma confusão que ele nem consegue ouvir aquilo que nós dizemos. Temos que ter calma e falar exatamente aquilo que a gente quer mudar. O que é que você precisa de mudar? Onde é que você precisa de pôr? Pedir ajuda ao Pai para viver dia após dia, para poder ter a nossa vitória. Em seguida, devemos focar em pessoas que nos ajudam e não naquelas que impedem nós de mudar. Muita gente, a gente tenta procurar pessoas que nos ajudem. Se calhar temos essas pessoas à nossa frente e Satanás é tão astuto que ele vai buscar outras pessoas para nos confundir. E depois, olha, damos connosco, abrimos para pessoas que não sabem, não querem saber. Têm uma máscara boa quando estão ao pé de nós, mas quando a gente sai de perto, elas tiram essa máscara e são uma pessoa completamente diferente. E damos connosco confundidos e sem nexo. É mesmo assim. E depois, quando a gente vê que a gente errou, a gente volta ao início, a beleirinha e a partir. Não é? Lá em 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixem enganar. Isto é um aviso para todos. Satanás está ali à espera, como um lobo. Basta a gente se enganar, é uma ovelha. Não, não é uma ovelha, é um lobo. Um lobo debaixo de uma pele de ovelha. Está ali pronto para sugar toda a tua alegria, o teu amor, a tua autoestima. É isso que ele quer. Isso é fundamental. Nunca vamos melhorar se não mudarmos o nosso relacionamento que nos influencia. Aprendi toda a minha vida que às vezes o melhor sorriso, o melhor abraço não é o mais verdadeiro. Às vezes aquilo que nos podem dizer, estiveste bem, agiste bem, fizeste uma boa venda. Às vezes não é a melhor verdade. É só para passar a mão. Precisamos ter relacionamentos com seguidores de Cristo que desejam nos ver crescer e melhorar dia após dia. Daí eu dizer, pensamento igual deve ser uma base. Ninguém pode puxar um para a direita ou para a esquerda. Temos que puxar todos para o foco que é Jesus. E só assim a gente pode pensar mais no reino e menos em encher a igreja. Quando pensamos mais no reino, o nosso foco é Jesus, e não o resto. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A maior verdade de todas. Quem mais parecido com nós próprios nos pode fechar? O homem. Mas é um homem em Cristo. Um homem que caminha conosco. Um homem que nos conhece, não para aquilo que a gente é lá fora, mas para aquilo que a gente é em Cristo. É essa a pessoa que nos afia, que nos molda e que nos leva a caminhar juntos. É ou não é? Se eu não gosto de estar ao pé de uma pessoa que só fala
de coisas más, de stress. Eu não gosto de estar ao pé dessas pessoas. O meu pai está numa fase em que ele está a passar por essa dificuldade. De perceber que não é falando de coisas más que ele vai resolver as coisas. Eu hoje estou muito mal, eu não sei se chego já ao final do ano. Isso está liberado, eu disse hoje para ele. Para com isso, para de falar assim. Toda a palavra já é da tua boca. Neste momento é só maldição que estás a trazer para cima de ti. Tens de pensar ao contrário. Eu vou vencer esta depressão, eu vou ser melhor, eu vou passar aqui muitos anos ainda para ver os meus bisnetos. É isso. O homem afia o homem. Se eu tivesse a aprender, quando tu estás mesmo com maus pés, já não tens cor, o pai começa a assinar-nos comigo. Não, entende? O amigo que nos deita abaixo não é um amigo, desculpa. É exatamente o que diz aqui. Salomão é aquele que afirmou isso. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A palavra também nos dá uma orientação muito clara, lá em Eclesiastes 4, 9 e 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Acho que esta é a maior orientação que uma igreja pode ter. Nós somos um corpo, uma corrente, um filamento que trabalha em conjunto. Se um se parte, não pode haver mais uma rotação, não pode haver mais uma movimentação da máquina. Todos trabalhamos para o mesmo. Todos estamos aqui para o mesmo motivo, que é focar-nos no reino e ir em direção ao alto, que é Jesus. E salvar o maior número possível. Amém? E eu vou voltar lá ao início, Hebreus 5, 11, 14. Diz assim: sobre isso temos muita coisa de que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, mas precisais de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Eu digo, felizes são os que têm fome e sede de todas estas coisas. Isto é muito. Eu vejo nisso uma forte mudança, um forte desejo de mudança. É a mesma coisa daquelas adolescentes que dizem: eu vou acabar o secundário, eu vou para a universidade, porque eu quero me formar em enfermagem, depois vou fazer um mestrado disto e daquilo, porque eu quero ir não sei para onde ajudar as pessoas que estão necessitadas daquele sítio. Isto é igual. Se nós temos capacidade para, e não vou perder tempo naquela igreja, porque lá não falam da palavra, então seja um exemplo, traga a palavra e fale da palavra. Exercita a sua mente com a palavra. Leia, mas leia com dedicação. Um versículo, 2, 3, um capítulo, mas se conseguir ler um capítulo, perceber um capítulo inteiro numa noite, aleluia. Mas sinta o significado de cada versículo no seu coração. Só assim a gente pode dar uso à palavra do Senhor.
ela nos diz tanta coisa, todos os dias. Seja para o bem, seja para aquilo que nós não estamos a passar assim tão bem. Mas a resposta de Deus está toda aqui, para o nosso dia a dia. Por isso, muitos fazem um compromisso com Jesus, mas não experimentam transformá-lo na sua própria vida. Ore e peça a Deus mais fome e sede de mudança, dando-lhe plena liberdade para começar um processo de transformação na sua vida. Peça a Deus que lhe mostre por onde Ele deseja começar e decida que Ele vai depender do poder dele. Por isso, foque-se no Deus. Só isso. Esta mensagem que eu tenho para a nossa vida. Acho que tudo o que a gente pode fazer é simplesmente isso. Chegar a uma igreja, porque eu venho de outra igreja e eu lá fui isto e fui aquilo.